Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro, e estamos há 106 dias seguidos, estamos lendo 106 dias seguidos o livro de Mórmon. E pelo barulhinho, adivinha o que está acontecendo? Sim, quem falou chuva acertou. Continua chovendo bastante aqui no estado de São Paulo. Em outras regiões do país talvez esteja chovendo, mas aqui tem sido assim o verão mais chuvoso que eu já vi. Muito bem, hoje nós vamos entrar num capítulo extraordinário que é Alma 5. Como ele tem 62 versículos, nós vamos ler uma parte hoje e a outra parte amanhã, tá bom? Para não ficar muito extenso e não pegar muito de teu tempo. Então, em média ali, 32 versículos hoje, 30 amanhã. Uma coisa importante deste capítulo que eu vejo, ele é maravilhoso na verdade, mas a Alma, ele faz várias perguntas que faz com que nós possamos refletir, pensar, ponderar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre nossa posição dentro deste Evangelho, como nos enquadramos, quais são nossos objetivos realmente de vida. E este capítulo, com tantas perguntas assim, nos ajuda a refletir e ponderar. Eu quero que você saiba, eu estou muito feliz de estarmos lendo o livro de Mórmon todos os dias. Espero realmente que... Quase caiu meu livro. Espero realmente que esteja te ajudando, que de alguma forma essa leitura esteja te ajudando a se aproximar do Salvador Jesus Cristo, que é a fonte de toda a retidão, de toda a justiça, de toda a misericórdia, de toda a santidade, enfim. O Salvador é o único caminho pelo qual podemos obter salvação e exaltação no reino de nosso Pai Celestial. Vamos começar então? Palavras que Alma, sumo sacerdote, segundo a santa ordem de Deus, transmitiu ao povo nas cidades e povoados por toda a terra. Abrange o capítulo 5. Capítulo 5. Para obterem salvação, os homens devem arrepender-se e guardar os mandamentos, nascer de novo, purificar suas vestes por meio do sangue de Cristo, ser humildes, despir-se do orgulho e da inveja e praticar obras de retidão. O bom pastor chama o seu povo. Aqueles que praticam o mal são filhos do diabo. A Alma testifica a veracidade de sua doutrina e ordena aos homens que se arrependam. Os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, aproximadamente 83 a.C. Ora, aconteceu que a Alma começou a transmitir ao povo a palavra de Deus, primeiro na terra de Zaraenla e dali por toda a terra. E estas são as palavras que, segundo seu próprio relato, ele dirigiu ao povo da igreja que estava estabelecida na cidade de Zaraenla, dizendo: Eu, Alma, havendo sido consagrado por meu pai, Alma, como sumo sacerdote da igreja de Deus, tendo ele poder e autoridade de Deus para fazer estas coisas, eis que eu vos digo que ele começou a organizar uma igreja na terra que se achava nas fronteiras de Néfia. Sim, na terra chamada Terra de Mórmon, sim. E ele batizou seus irmãos nas águas de Mórmon. E eis que vos digo que eles foram salvos das mãos do povo do rei Noé pela misericórdia e poder de Deus. E eis que, depois disso, foram escravizados pelas mãos dos lamanitas no deserto. Sim, digo-vos que estavam no cativeiro e novamente o Senhor os libertou da escravidão pelo poder de sua palavra. E fomos trazidos para esta terra, e aqui começamos a organizar a igreja de Deus, também por toda esta terra. E agora, eis que vos digo, meus irmãos, vós que pertenceis a esta igreja, haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Sim,
haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? E ainda mais, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Eis que ele lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono, e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão, não obstante suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Sim, estavam cingidos pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno, e uma destruição eterna esperava-os. Só um pequeno comentário aqui. A alma começa a perguntar a cada um de nós e ao povo daquela época que se nós estamos mantendo na nossa lembrança o poder de libertação que Deus tem, o poder de libertação que o Salvador Jesus Cristo tem. E ele então ensina que o Salvador, ele põe o poder de transformar o nosso coração, e que ele pode nos despertar de um sono, ou melhor, de escuridão, de trevas, e nascermos, despertarmos para Deus. Interessante que ele compara a vida espiritual, vamos dizer assim, com um sono de escuridão. Forte, né? Então, quando nós não conhecemos o Evangelho, quando nós não fazemos convênios com Deus, quando nós não procuramos tomar sobre nós o nome de Cristo, servi-lo sempre, guardar os mandamentos, é como se estivéssemos num profundo sono, adormecidos. Mas ele pode nos despertar para que possamos renascer, nascer novamente para Deus. Mas, se não despertarmos, e aí é um ponto interessante, se não despertarmos, não importa que seja uma pessoa que faça muitas coisas boas, que na verdade a gente olha assim, nossa, essa pessoa é tão boa, e mesmo assim, sendo uma pessoa tão boa, ela pode estar neste profundo sono. E quais as consequências deste sono de escuridão? É ser preso pelas correntes do inferno e uma destruição eterna nos aguardar. Olha que forte! Então, queridas irmãs, queridos irmãos, é algo para pensarmos. Eu estou tão feliz que todos nós tenhamos feito convênio com Deus e estamos nesse processo de servi-lo, de seguir o Salvador Jesus Cristo, de guardar seus mandamentos. A chuva está bem apertando aqui, mas vamos lá que está dando para ler. Versículo 8. E agora vos pergunto, meus irmãos, foram eles destruídos? Eis que vos digo que não, não foram. E novamente pergunto, foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Digo-vos que sim, foram soltas, e suas almas expandiram-se e cantaram o amor que redime. Digo-vos que estão salvos. E agora vos pergunto, em que condições foram salvos? Sim, que fundamento tinham para esperar a salvação? Qual foi a causa de haverem sido libertados das ligaduras da morte? Sim, também das correntes do inferno? Eis que vos posso dizer, não acreditou meu pai Alma nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abinadi? E não foi ele um santo profeta? Não disse as palavras de Deus e nelas não acreditou meu pai Alma? Em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em seu coração. Eis que vos digo que tudo isto é verdade. E eu gostei desta parte, sim, uma grande mudança de coração. Quando nós, eu, você, quando as pessoas exercem fé no Salvador Jesus Cristo, uma mudança de coração pode acontecer. E na verdade ocorre. E então nós sentimos nossa alma se expandindo, sentimos alegria, felicidade, o desejo de cantar nos cores celestes, nos coros celestes, a nosso Deus, canções que o exaltam, canções de adoração.
Versículo 13. Eis que ele pregou a palavra a vossos pais, e em seus corações também se verificou uma grande transformação. E eles humilharam-se e depositaram confiança no Deus verdadeiro e vivo. E eis que foram fiéis até o fim, portanto foram salvos. Olha que interessante. Foi pregado aos pais, eles se converteram. E se converterem teve um item, um ingrediente nesse processo todo de salvação e exaltação muito, muito importante. Foram fiéis até o fim. Na verdade, esta é a batalha que eu e você lutamos no dia a dia para sermos constantes, fiéis ao Salvador Jesus Cristo e perseverar até o fim. Como fazemos isso? Vivendo o Evangelho no nosso lar, na nossa vida, no dia a dia. Praticamos isso lendo o livro de Mórmon todos os dias, para aprendermos a ser constantes na fé em Cristo. E ao vivermos o Evangelho no nosso lar, no nosso dia a dia, os milagres acontecem. Versículo 14. E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantado em mortalidade e esta corrupção levantada em corrupção, para apresentar-vos diante de Deus e seres julgados de acordo com as obras feitas pelo corpo mortal? Digo-vos, podeis imaginar, ouvir a voz do Senhor dizendo naquele dia: vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra. Interessante, né? Eu até parei no meio da leitura quase e fiquei ponderando na palavra obras de retidão. A que o profeta está se referindo nesse momento? Quais seriam estas obras de retidão? Algo para pensar. Fico pensando em um irmão, uma irmã que conhece o Evangelho restaurado em nossos dias, exerce fé em Jesus Cristo, desenvolve uma grande fé para orar sobre a verdade, para saber se é verdade, e então ora ao Senhor, conversa com o Senhor, recebe um testemunho, e então tem o desejo de tomar sobre si o nome de Cristo, tem o desejo de viver o Evangelho, de seguir o Salvador, de guardar seus mandamentos, faz o convênio do batismo, entrando nas águas batismais, e vive o Evangelho no dia a dia, em seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, com os amigos. Algo extraordinário. Fico tão feliz ao pensar nisso. Versículo 17. Ou imaginais que podereis mentir ao Senhor naquele dia, dizendo: Senhor, nossas obras foram retas na face da terra, e que Ele vos salvará? Irmãos, quando falamos em obra de retidão, lembra aquele ingrediente importante? Perseverar até o fim. É continuar firmes na fé hoje, no ano que vem, no outro ano, até o último suspiro. Extraordinário, maravilhoso. Como é bom ter o Evangelho em nossos dias. Versículo 18. Ou de outra maneira, podeis imaginar-vos ante o tribunal de Deus, com a alma cheia de culpa e remorso, tendo uma lembrança de todas as vossas culpas? Sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades. Sim, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus? Pergunto-vos, podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Pergunto-vos, podereis levantar os olhos, tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Pergunto-vos, podereis pensar em ser salvos, quando vos haveis deixado subjugar pelo diabo? Digo-vos que sabereis naquele dia que não podereis ser salvos, pois ninguém pode ser salvo
sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha, pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, o qual deverá vir para redimir seu povo de seus pecados. E agora vos pergunto, meus irmãos, como vos sentiríeis se vos apresentardes perante o tribunal de Deus, tendo vossas vestimentas manchadas de sangue de toda espécie de imundície? O que testemunharão essas coisas contra vós? Eis que não testemunharão que sois assassinos? Sim, também que sois culpados de toda espécie de iniquidades? Eis que, meus irmãos, supondes vós que tal pessoa possa ter um lugar onde sentar-se no reino de Deus, com Abraão, com Isaque, com Jacó, e também com todos os santos profetas, cujas vestimentas são limpas e imaculadas, puras e brancas? Digo-vos que não, a menos que façais de vosso Criador um mentiroso desde o princípio, ou suponhais que ele seja um mentiroso desde o princípio. Não podeis supor que esses possam ter um lugar no reino de Deus, mas serão expulsos, porque são os filhos do reino do diabo. E agora, eis que vos digo, meus irmãos, haveis experimentado uma mudança no coração? Se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? Tendes-vos conservado inocentes diante de Deus? Poderíeis dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte nesse momento, que haveis sido suficientemente humildes? E só uma coisinha aqui em ser suficientemente humildes: se eu e você, se nós temos sido suficientemente humildes, ou seja, se nós temos nos submetido à vontade do Salvador Jesus Cristo, assim como Ele submeteu à vontade de nosso Pai Celestial, se o nosso coração é brando para aprender os princípios e doutrinas do Evangelho e colocar em prática na nossa vida, e assim fazendo nos submeter à vontade de Cristo. Continuando: que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue do Cordeiro, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados. Eis que estáis despido de orgulho. Digo-vos que, se não estáis preparado para comparecer perante Deus. Eis que deveis preparar-vos rapidamente, pois o reino dos céus está próximo. E o que não estiver preparado não terá vida eterna. Eis que pergunto: há alguém entre vós não despido de inveja? Digo-vos que esse não está preparado. E eu quisera que se preparasse rapidamente, pois a hora se aproxima e ele não sabe quando chegará o tempo, porque esse não se acha sem culpa. E novamente vos pergunto: há alguém entre vós que zombe de seu irmão ou que acumule perseguições contra ele? Ai dele, pois não está preparado, e está próximo o tempo em que deve arrepender-se, do contrário não será salvo. Sim, ai de todos vós que praticais iniquidade, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim o disse. E assim nós vamos encerrar a leitura de hoje no versículo 32. Amanhã nós iniciamos no versículo 33 até o 62 para concluirmos o capítulo de Almas 5, que é extraordinário. Algo para pensarmos. Estou tão feliz de estar aqui nesse momento com você e compartilhar esta mensagem maravilhosa, extraordinária. Continua firme, continua constante. Tchau, até amanhã.